O que é a alfabetização a jato? Para quem é a alfabetização a jato? E por que esse curso é tão necessário hoje? Esse vídeo eu vou responder essas 3 maiores dúvidas que as mamães têm em relação ao curso de alfabetização a jato. Para responder a primeira pergunta, o que é alfabetização a jato? Para você entender melhor e ver como que eu desenvolvi esse método, eu vou contar um pouco da minha história. Eu me formei em pedagogia e após eu me formar, eu fui chamada para trabalhar em uma instituição, em uma escola que tem em todo o território nacional, né? É uma escola que tem em vários estados do Brasil. Nessa instituição, eu trabalhei como alfabetizadora e alfabetizei centenas de crianças. A alfabetização, ela sempre foi o meu xodó, foi o meu encanto em ver crianças que começavam o ano, muitas vezes sem conhecer as letras do alfabeto, sem perceber, na verdade, o mundo escrito, e terminar o ano lendo palavras, lendo frases, lendo textos, lendo livros, se interessando por todo o mundo escrito, né? Por todas as letras, por tudo que estava escrito ao redor delas. Para mim é maravilhoso, é encantador ver as crianças lendo as primeiras palavras. E assim, estava lá, professora alfabetizadora, fazendo meu trabalho dia a dia, com os meus desafios, observando meus alunos, vendo os interesses e as necessidades deles. Mas, como bem sabemos, no ano de 2020 veio a pandemia. Um ano que trouxe mudanças drásticas, né, para todos nós. Mudanças em todos os nossos aspectos, né, em todos os aspectos da nossa vida. E a escola teve que fechar. Eu não tinha mais como ter esse contato presencial, diário, com os meus alunos. Mas a instituição, os professores comprometidos com a educação e com a aprendizagem dos alunos, não podíamos permitir que as crianças deixassem, né, de aprender. Foi então que nós resolvemos dar aulas online, continuar, né, de alguma forma, possibilitando que as crianças aprendessem. E agora, eu tinha que ter uma parceria, eu tinha que ter um trabalho mais forte com as mães, com os pais, com aqueles que estavam, né, com as crianças. Porque agora eu ia fazer esse trabalho que eu fazia de forma presencial em sala, eu teria que fazer agora esse trabalho online. Posso contar para vocês que no primeiro momento foi um desafio para mim. Eu pensava 1001 coisas de como que eu poderia fazer, de como que isso iria acontecer, né? E no primeiro momento, o que nós fizemos? Nós fizemos uma reunião com as mães, né? Fizemos uma reunião de forma online, onde elas contaram ali algumas dificuldades que elas estavam tendo e tudo. E eu também coloquei os desafios, né, que nós enfrentaríamos. Mas independente dos desafios, das dificuldades que a gente via, né, as circunstâncias, a gente não poderia permitir que as crianças não continuassem aprendendo. Até porque aquelas crianças estavam no período de alfabetização, no primeiro ano, que é o ano que vamos dizer que é a formalização do ciclo, né, de alfabetização. Um ano extremamente importante para elas, decisivo na trajetória escolar delas, e que elas precisariam agora contar com um apoio e com uma maior parceria, né, das mães,
com apoio dos papais e das mamães. Então, nesse primeiro momento, nessa reunião, eu convidei as mães a estarem comigo nisso. Eu não estaria só e elas não estariam só. Nós estaríamos juntas, em parceria, para alfabetizar essas crianças. E no primeiro momento, nesse primeiro momento as mamães colocaram, né? Algumas colocaram assim: ah, Natália, mas eu não tenho tempo. Eu tô trabalhando, a gente tá na pandemia, mas eu não tô em casa direto, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trazer o sustento para casa. Outra colocava: ah, mas aqui em casa é muito barulho, eu não vou conseguir, não sei se vai dar certo. Outra colocava: ah, mas Natália, a forma como eu me alfabetizei, não sei se é a forma que está sendo hoje, eu só sei alfabetizar daquela forma tradicional, babebi bobu. E realmente era as dificuldades que elas enfrentavam. E eu ouvi, acolhi todas elas. Não tinha respostas naquele primeiro momento para todas essas perguntas. Mas eu tinha o principal, o desejo, a vontade e o conhecimento para a gente conseguir alfabetizar essas crianças. Então, ouvindo, acolhendo todas essas dificuldades, nós colocamos ali, nós nos comprometemos a alfabetizar os nossos alunos, os nossos filhos. Então, depois daquele momento, né, de conscientização, o que eu fiz? Eu fiz o que nós chamamos da avaliação diagnóstica. Eu fiz uma avaliação de forma individual com cada criança, para ver qual era o nível de escrita que aquela criança estava. Porque nós sabemos que as crianças, elas passam por várias etapas, por vários níveis de escrita, até ela se tornar uma criança alfabética. Então eu precisava ver, né, qual era o nível que aquela criança estava. E tudo isso, os níveis de escrita, tudo isso vem no curso, explicando tópico por tópico, etapa por etapa, atividades por atividades, que são necessárias para as crianças avançarem para o outro nível. Então, nesse primeiro momento, eu fiz essa avaliação diagnóstica com cada criança. Vendo qual era a etapa, qual era o momento que cada criança estava, eu dividi as crianças em grupos. E a cada semana, eu enviava atividades para esses grupos de acordo com o nível de cada criança. E assim, a partir disso, nós fomos ali interagindo, eu interagia muito com as mães, para saber como que aconteceu a atividade, né? Se ela conseguiu fazer, se ela conseguiu seguir a orientação que eu dei, se foi interessante para a criança, se não foi interessante para a criança, quanto tempo, né, ela esteve ali com o filho, fazendo aquela atividade. Então, assim, aquilo que acontecia em sala de aula, né, que eu observava ali no contato direto com a criança, quando eu propunha a atividade, a criança me dava um retorno imediato, né? Se a atividade foi boa, se a atividade foi interessante para ele, se ele conseguiu fazer, se foi um desafio, se ele não conseguiu fazer, enfim. Agora, no online, eu tinha esse mediador, que no caso eram as mães, para eu ter acesso a esse aluno. Então, a gente teve esse contato forte, diário, contínuo, né, sobre exatamente como que estava acontecendo esse desempenho escolar, como é que estava acontecendo essa alfabetização. E foi exatamente ao longo desses anos em que estivemos na pandemia, em que estivemos distantes, em que eu fui vendo dia a dia com as mães, nos feedbacks que elas me davam no diário, as atividades que eram mais significativas, as atividades que eram mais prazerosas. E, na verdade, os recursos que eram mais potentes para a alfabetização. O que eu fui ver, né, o que eu fui observando ao longo desse período,
é que a questão, muitas vezes, não era se a mãe tinha o conhecimento, né, para isso, porque muitas, na verdade, a maioria não tinha conhecimento, se sentia muitas vezes insegura para alfabetizar, né, porque não sabia como fazer, não tinha tempo, né, era um tempo muitas vezes escasso, pouco, mas através dos recursos que foi sendo desenvolvido, que foi sendo aplicado ao longo desse período, a gente foi vendo que é possível sim alfabetizar as crianças. E elas foram criando essa segurança, sabe? A autoestima delas foram melhorando, foram vendo a cada dia, poxa, Natália, eu consegui fazer isso aqui, essa atividade. E foi muito bacana, foi muito legal. Meu filho não quer fazer só uma vez, meu filho quer fazer outra vez. Foi muito bom. E ele conseguiu, Natália, olha só. Eu tô achando que ele já tá no outro nível de escrita. Porque eu ia explicando pras mamães também, né? Qual era o nível de escrita que o filho delas estava e qual era o próximo passo. Qual era a próxima etapa. Olha, teu filho tá nesse nível de escrita. O que ele tá compreendendo aqui? Ele tá entendendo, vamos dizer, o sistema de escrita, sim. As letras, assim. E eu quero que agora ele entenda assim. Então, nós vamos desenvolver essas atividades. Para ele chegar nessa etapa, para ele chegar nesse nível, nós vamos fazer essas atividades. Nós vamos utilizar esses recursos para ele alcançar. E aí, eu via a alegria delas com cada etapa. Poxa, Natália, eu tô fazendo e eu tô achando que ele já tá conseguindo. E eu também observava, né, nas aulas online, aquela criança que já conseguia, né? Já estava conseguindo fazer as atividades, que já estava conseguindo ir para o outro nível. E foi muito maravilhoso, foi muito gratificante ver todo esse trabalho sendo desenvolvido. E como as mamães ficaram felizes com esse método que foi desenvolvido. E como elas trouxeram vários feedbacks bons, feedbacks potentes, feedbacks que me davam a segurança de estar fazendo algo correto, algo forte, algo significativo na vida dessas crianças. Ao final do ano, nós estávamos com todas as crianças alfabetizadas, não só esse ano, né? O primeiro ano, claro que foi o ano mais desafiador, mas o primeiro ano e os outros anos. As crianças todas, elas foram alfabetizadas. É claro que eu não vou dizer para vocês, todas saíram com o mesmo nível. Não, umas saíram com um nível mais avançado que outras, né? Porque a gente sabe que isso tem outros fatores que estão envolvidos. Mas o que eu posso dizer para vocês é que certamente todas as crianças saíram alfabetizadas. E ao final, né, a gente fazia uma reunião online, como se fosse um piquenique online, né? Onde a gente colocávamos ali, junto com as crianças, o nosso lanche, a gente conversava. E as mães colocaram quanto que elas estavam gratas. Porque elas viram os filhos delas crescendo, aprendendo, sendo alfabetizados, mas sendo alfabetizados de uma forma prazerosa, de uma forma divertida, de uma forma rápida, né? Porque as mães não tinham esse tempo todo para estar com as crianças 2, 3 horas ali. Não, algumas conseguiam fazer as atividades 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, num tempo curto, mas ainda assim os filhos foram alfabetizados. Então, como elas estavam felizes pelas memórias também que foram construídas durante todo esse processo. Como as crianças também estavam felizes, como elas me falavam nas aulas, ai tia, foi tão bom, porque ontem eu tava com a minha mãe lendo um livro e eu consegui ler uma palavra. Poxa, que legal!
Ai, tia, como foi legal que a gente fez um passeio de carro, já que a gente não poderia estar nos shoppings, né? A gente fez um passeio de carro e a gente parou e a minha mãe falou de um outdoor, pediu para eu ler algo que estava escrito e eu consegui ler, tia, foi muito legal, minha mãe gostou muito. Porque aquilo que as crianças traziam diariamente para mim na sala de aula, as crianças estavam trazendo também na forma online. E como elas estavam felizes com isso. Em ver as mamães felizes também com o processo dele. Porque é isso que as crianças querem. As crianças querem passar pelo processo, né, escolar, mas de uma forma prazerosa, divertida, significativa. E que as mamães vejam também o crescimento deles. Qual é a criança que não gosta, né, de mostrar pra mamãe? Como eu cresci, como agora eu sou uma menina ou um menino que escreve, que lê, que é corajoso. Não é verdade? Para resumir, o que é a alfabetização a jato? Ele é um método que alfabetiza crianças de forma mais rápida, prazerosa, significativa, com recursos e conhecimento potentes para alfabetizar a criança. E eu acho que para responder a segunda pergunta, já foi um pouco que respondida, né? Porque fala assim, para quem serve, né? Para quem é, na verdade? Para quem é destinado a alfabetização a jato? É para você, mamãe, vovó, tio ou titia, que está preocupado, que quer participar, na verdade, ativamente, do projeto de alfabetização do seu filho, ou da sua filha, ou do seu sobrinho, ou da sua neta. A gente sabe que a alfabetização, né, o primeiro ano, como a gente fala, ele é um momento decisivo na vida escolar do seu filho. Nós sabemos também que a alfabetização, ela acontece muito antes, né, do primeiro ano. Lá na educação infantil, os professores eles já oferecem às crianças atividades de alfabetização, né, atividades em que as crianças vão pensar sobre as letras, já desenvolve a questão do corpo como um todo, que é muito importante também. Mas o primeiro ano, ele é o ano vamos dizer, da formalização. Às vezes de tudo aquilo que foi construído ou que talvez não foi construído. Mas o primeiro ano, ele é o ano decisivo. Ele é o ano importantíssimo para a vida escolar do seu filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro ano é o ano em que as crianças, elas entram com sua hipótese de escrita, umas mais avançadas que as outras, né? Umas menos que outras, mas elas têm que terminar todas na hipótese alfabética, entendendo sobre o sistema de escrita e escrevendo aquilo que a gente fala. Se por um acaso a criança, ela finaliza o ano sem ter esse conhecimento, sem saber, sem escrever nada, quando ela vai para o segundo ano, o foco deles já é o quê? A leitura, a fluência, né? Na leitura é ler com fluidez, com fluência. Então vamos dizer que essa criança ela vai para o segundo ano e ela nem aprendeu a questão dos sistemas de escrita, a escrever as palavras, a entender que o que a gente escreve tem relação com o que a gente fala, a saber usar quais são os fonemas, quais são as letras que representam cada som que a gente fala. Então ela vai para o segundo ano sem ter esse conhecimento, sem ter essa aprendizagem. Quando ela chega lá, se ela não tiver um professor ou uma professora sensível a isso, que vai dizer, pera, tem que voltar um pouquinho, porque esse daqui ainda não tem esse conhecimento, essa aprendizagem. Se ele não tiver um professor sensível, isso vai atrapalhar a criança extremamente. E às vezes até
gerar uma bola de neve, que é o que a gente vê, infelizmente, em muitas realidades de escolas brasileiras. Crianças que chegam no 4º e no 5º ano que não sabem ler e escrever corretamente. Por quê? Porque lá no 1º ano o problema começou, no 1º ano a questão toda começou lá e foi só virando uma bola de neve. Então tudo isso eu falei para dizer para vocês o quanto que o 1º ano, o ano da alfabetização, é um ano importante para o seu filho. E aí você pode me dizer, Natália, mas eu vou deixar para a escola. A escola vai alfabetizar. E é verdade, esse é o papel da escola. É alfabetizar mesmo. Isso é verdade. É responsabilidade da escola alfabetizar o seu filho. Mas, será que não seria muito bom você vivenciar esse processo, essa etapa tão importante escolar, tão importante na vida dele, de forma ativa, de forma que possa construir memórias afetivas? Porque vamos lá, qual é a criança ou qual de nós, né, não lembra a primeira vez ou as primeiras vezes que a gente lê um livro sozinho? Isso fica na sua memória. Naquele dia que eu consegui escrever aquela frase. Naquele dia que eu li aquela palavra, eu guardo com carinho. A gente guarda com carinho essas memórias. E como seria maravilhoso se todas as crianças pudessem lembrar disso e lembrar de como a mamãe estava presente. De como a mamãe ajudou, de como a mamãe ou o papai ou a vovó apoiou nesse momento. Dele lembrar assim, era tão bom quando à noite a gente ia dormir e eu lia, né? Como as próprias crianças falaram pra mim, tia, foi tão legal, porque eu ia dormir e a mamãe lia um livro pra mim e eu não conseguia no começo ler, né, as palavras que estavam ali. Depois eu comecei a ler uma palavra ou outra e era tão legal, tia. Quando a gente fica adulta, a gente vai trazer um significado muito maior para aquilo, de ser algo acolhedor, de ser algo amoroso, de ser algo significativo. Então, assim, participar desse processo, né, de alfabetização, seu filho vai passar. Todas as crianças vão passar por esse processo de alfabetização, vão passar para o 1º ano. Agora, cabe a nós, papais, mamães, né, dizer como que eu quero participar desse processo, como que eu quero passar? Eu quero passar alheia, meu filho enfrentando os desafios sozinho lá na escola, eu faço meu trabalho e ele faz o dele, o trabalho dele é estudar e pronto, então eu não vou participar muito disso, ou eu vou participar ali ouvindo, ajudando ele a descobrir esse mundo escrito, tentando entender como é que ele tá compreendendo, em que nível que ele tá. Poxa, eu vou fazer uma atividade, meu filho tá nesse nível, agora ele precisa ir para esse, participar, que a gente fala de forma ativa, né? Participar de forma ativa é isso, é você compreender, é você saber, é você entender por que eu tô fazendo essa atividade com ele. É você muitas vezes ir comprar um brinquedo pedagógico, sabe assim, eu vou comprar esse brinquedo aqui, porque como meu filho tá nesse nível e eu quero que ele passe para o outro, esse brinquedo vai ajudar, porque esse brinquedo dá esse entendimento. Então olha só quanto que você ganha nisso, em participar ativamente desse processo, e o quanto que a criança vai ganhar também. A minha mãe, ela se interessa pelas minhas atividades. A minha mamãe, ela se interessa pelo meu processo escolar. E uma coisa que eu preciso dizer para vocês, como professora, uma coisa que me deixa muito triste ao longo desses anos,
foi crianças que tiveram a sua alfabetização, seu processo de alfabetização muitas vezes prejudicado, aconteceu de famílias, de pais que não participavam. Algumas vezes eu mandava atividades para as crianças, né? Crianças que estavam com um nível mais baixo que os outros, então eu conversava com os pais e ali eu mandava jogos, né? Olha, eu tô mandando esse jogo, explicava lá como é que você vai jogar e tudo, ia para ele brincar no final de semana com a mamãe, com o papai, com o irmão, enfim. Quando chegava no final de semana, e aí, como é que foi? Brincou? Não, tia, minha mãe não teve tempo, meu papai não quis brincar, meu irmão não brincou. Essas crianças foram alfabetizadas? Foram. No mesmo nível que os outros, ou chegaram, né, na mesma forma que as outras crianças que os pais participaram? Não. Mas aquelas crianças que os pais estavam ali ativos, participaram, fizeram compreender, disseram, filho, eu estou aqui com você nesse processo, eu estou aqui com você para te apoiar, para te ajudar. As crianças ficaram muito mais felizes, criaram muito mais memórias afetivas e amor aos pais. E a terceira pergunta, né, é por quê que a alfabetização a jato ela é tão necessária hoje? Porque a alfabetização a jato ela é um método que ele foi desenvolvido para crianças, compreendendo as fases de escrita de cada criança, compreendendo que as crianças elas aprendem de forma significativa, elas aprendem por algo que faça sentido para elas. Então, muitas vezes, nós mesmos, né? Talvez somos alfabetizados daquela forma tradicional do babébi bobu, né? Ou a professora trazendo uma palavra, né? Tendo lá uma palavra que a gente nem conhece, né? Eu lembro que no alfabetário que tinha na minha sala, tinha o K. E o K era um kiwi. Eu nem sabia na época o que era kiwi. Então, pra mim, não tinha sentido algum, porque aquilo dali não fazia parte do meu universo, né? Não que a professora não pudesse trazer, talvez, um kiwi, apresentar pra gente, tudo, mas isso não aconteceu. Então, muitas vezes, as atividades eram trazidas de forma impostas, sem trazer um significado para a criança, sem algo prazeroso. E o alfabetização a jato, ela tem essa preocupação de trazer algo prazeroso, divertido, lúdico, algo que as crianças elas vão ter interesse em participar, com um recurso adequado, apropriado e lúdico para elas. O que eu ouvi muitas vezes das mamães era dizendo assim, Natália, foi tão legal porque a gente fez esse jogo e jogou toda a família jogava. E ali, quando era em outro momento, lá vinham filhos, mamãe, vamos jogar de novo, né? E ali toda a família participava daquele jogo. E a criança estava ali, aprendendo. Estava ali pensando sobre as letras, estava ali construindo conhecimento, mas de uma forma divertida, de uma forma prazerosa. Que é aquele grande jargão que a gente fala, que o quê? As crianças aprendem brincando. E elas aprendem brincando mesmo. O grande objetivo, o grande foco de nós professores, é quando a gente está em sala de aula e a gente vai colocando atividades que despertam isso nas crianças, né? Claro que nem toda atividade vai despertar todas as crianças, mas a gente tenta trazer atividades que vai despertar o maior número possível de crianças, que elas vão se envolver naquela atividade. E quando a gente consegue despertar o interesse dela, que elas começam a pensar, a perguntar sobre aquilo. Tia, isso aqui. Tia, é outra palavra também que começa com bar, é barco. Tia, mas lá em casa... Gente, é a hora que nós olhamos e diz,
acertei. Eu acertei com essa atividade. Eu acertei com esse recurso. Então, a alfabetização a jato, ele é necessário porque ele compreende os níveis de escrita da criança. Ele sabe que as crianças aprendem de forma lúdica, divertida. Ele compreende que muitas vezes nós papais não temos tempo, né, de estar todos os dias ali participando, às vezes, não tenho condições, né, de como as mamães traziam relatos, de estar todos os dias com meu filho ali fazendo uma atividade, tudo não dá. Dá 2 vezes na semana? Dá 3 vezes na semana? Então faz. Natália, tem um tempo todos os dias. Ótimo! Vamos lá, vou te dar mais recursos. E assim você vai conseguir. É necessário. É prazeroso. Além de construir memórias afetivas que você vai levar para o resto da sua vida. E eu lhe garanto, quando seu filho ler a primeira palavrinha, é como se ele estivesse andando pela primeira vez. É algo maravilhoso. Esse encantamento, essa maravilha de você olhar e de repente o seu filho tá ali, lê a primeira palavra e você tá presente. Você dizer, eu ajudei, eu apoiei, eu busquei conhecimento, eu estive com meu filho em mais essa etapa. Isso você leva pro resto da sua vida. Então, pessoal, esse vídeo ele teve o objetivo, né, de responder essas 3 perguntas, de falar um pouco mais para vocês sobre o método Alpha Paz. Então, se vocês gostaram, vocês podem ter acesso, né, aos outros vídeos, ver os outros vídeos, conhecer um pouco mais e estar conosco. Toda semana eu vou estar colocando vídeo e vocês podem estar aqui comigo, aprendendo e alfabetizando os filhos de vocês de forma prazerosa, significativa e rápida. Então, até o próximo vídeo.